Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e quinta-feira, como em todas as quintas, trazemos aqui para vocês no canal do Observatório da TV o TBT da TV. Né? Nesta semana, o TBT da TV fala de uma novela que, com o passar do tempo, por conta de diversas modernizações e transformações da narrativa da nossa teledramaturgia, foi sendo considerada uma fórmula ultrapassada que deveria ser evitada, um sinônimo até de mau gosto, por que não dizer, né? Mas é uma história que conquistou o público em vários países, no rádio, na televisão também, e sempre demonstrou uma força muito grande na sua narrativa ao tratar das emoções que todos nós sentimos, né? Nós podemos nos identificar com essa história porque conhecemos um caso semelhante ou simplesmente porque nos compadecemos dos sofrimentos dos seus personagens. Eu falo de O Direito de Nascer, que 20 anos atrás, no dia 21 de maio de 2001, né, estreou no SBT a quarta versão que o público brasileiro pôde conhecer, né, por enquanto. O Direito de Nascer foi um grande sucesso no rádio, como eu disse, na década de 50, né, e na radionovela, que é um original de um escritor cubano chamado Félix Cañé, né, ela foi interpretada por Paulo Gracindo na Rádio Nacional, né, na voz do protagonista, o Albertinho Limonta, né, e em São Paulo, na Rádio Tupi, salvo erro meu, por Walter Forster. Duas das maiores e melhores vozes também do nosso audiovisual aqui no Brasil. Né? Infelizmente, os dois já são falecidos, né? Walter Forster e Paulo Gracindo faleceram na década de 90. E em 1964, a TV Tupi decidiu investir numa versão para TV dessa novela cubana de rádio, O Direito de Nascer. Né? Na verdade, houve uma jogada ali entre as emissoras porque os proprietários da TV Record, a família Machado de Carvalho e a família Amaral da TV Rio, eram parentes, né? Eram próximos e unidos ali, ou nem tão unidos assim, nos seus objetivos empresariais. E Boni e Walter Clark, com as suas atividades de dirigentes de TV e de também um know-how publicitário que eles possuíam, né? Eles compraram os direitos da novela para ser feita na televisão e inicialmente ela seria produzida pela TV Record, em São Paulo, né, que já estava produzindo novelas como Banzo, Renúncia, Marcados para o Amor, né, e seria exibida em São Paulo pela TV Record e no Rio pela TV Rio, né, ou produzida no Rio e exibida em São Paulo pela TV Record, enfim. Mas a TV Record acabou não produzindo a novela, não é? E quem se interessou em produzir O Direito de Nascer foi Cassiano Gabos Mendes, que era diretor da TV Tupi. Só que aí nós temos um outro percalço, porque a TV Tupi do Rio de Janeiro não mostrou interesse em exibir O Direito de Nascer no Rio e em entrar com parte da produção, nem nada disso, né? Nós temos que nos lembrar que são os primórdios da televisão brasileira e não havia as redes nacionais como nós conhecemos alguns anos depois disso, né? Então, acabou que a TV Tupi, em São Paulo, produziu e exibiu O Direito de Nascer entre 64 e 65 com grande sucesso, e no Rio, uma produção da Tupi de São Paulo concorria com a Tupi do Rio, exibida pela TV Rio. Parece confuso, mas não é. É um pouco inconcebível para a juventude hoje ouvir uma coisa dessa.
né? É como se uma novela da Globo, no Rio, não fosse exibida em São Paulo pela Globo, mas sim pelo SBT, digamos assim, né? Uma emissora que concorria com outras da mesma cadeia, do mesmo grupo empresarial, enfim. E O Direito de Nascer ficou célebre nessa ocasião, com Natália Timber, Hamilton Fernandes, Isaura Bruno, Gui Lupe, Elísio de Albuquerque, Maria Luísa Castelli, Luiz Gustavo, Henrique Martins, Rolando Boldrin, né? Entre outros. Os anos passaram, poucos anos depois, ainda nos anos 60, tivemos uma revolução nas telenovelas que passaram a ser mais próximas da nossa realidade, tratar de temas nacionais com propriedade, né? Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, é um grande marco nesse sentido, entre 68 e 69, e O Direito de Nascer rapidamente foi tratada como um ícone de uma teledramaturgia já naquele momento ultrapassada e que deveria ser evitada, né? Uma novela chorosa, com muito sofrimento e distância das questões nacionais daquele período que, como nós sabemos, é um período de ditadura militar, né? Mas, mesmo assim, em 1978, a TV Tupi resolveu fazer um remake de O Direito de Nascer, que teve muita promoção, muita divulgação, né? Lançando um novo horário ali, que não era nem 7h30 nem 8 da noite, era um intermediário, né? Já havia a novela das 7 da emissora e a novela das 8, O Direito de Nascer ficou ali ensanduichada entre elas, e chamou alguma atenção, mas não repetiu o grande sucesso da primeira versão, né? Dessa vez, entre os atores principais da novela, nós tivemos Eva Vilma, Carlos Augusto Strasser, Cléia Simões, Bete Goulart, Aldo César, Lia de Aguiar, né? Também Edgar Franco, Percy Aires e Henrique Martins, novamente, num outro papel, né? Depois disso, e no momento em que a TV Tupi resgatou O Direito de Nascer, a Globo, em contrapartida, tinha uma novela moderníssima que se passava nas discotecas, né, o Dancing Days. A história foi ficando na nossa memória, né, nos registros da trajetória da teledramaturgia. Mas na década de 90, aliás, na década de 80 ainda, né, houve uma terceira versão exibida no Brasil, mas não produzida aqui. Era uma novela mexicana, não é, da Televisa, com Verônica Castro, Inácio Lopes Tarso e muitos outros, né, que foi exibida no Brasil em 1983, devidamente dublada, né? E depois uma quarta versão chegou ao público também pelo SBT, mas produzida no Brasil, né? A adaptação da primeira versão nos anos 60 foi de Thalma de Oliveira e Teixeira Filho. Nos anos 70, o texto de Félix Canhê foi adaptado por Teixeira Filho e Carmen Lídia, sua esposa. E em 1997, o diretor Roberto Thalma, que produzia projetos independentes já há algum tempo e naquela ocasião estava com interesses ligados aos do SBT, já havia produzido uma novela exibida pela emissora Colégio Brasil, de 96, né? E também Dona Anja, entre 96 e 97. Para 97, ele planejou com grande expectativa, até na época, né, uma nova versão de O Direito de Nascer, que agora seria escrita por Aziz Bajur, que é um autor de teatro e televisão, né, ainda vivo, Jaime Camargo e colaboração de Alcione Carvalho. Essa novela foi gravada em 1997 mesmo, né? Teve locações na estação ferroviária de Anhumas, em Campinas, no interior de São Paulo, e também na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, né? Quem conhece Paraty, assistindo O Direito de Nascer, reconhece muito bem as ruas, aquele calçamento de pedras, a igreja matriz, enfim, né? É muito reconhecível em O Direito de Nascer a cidade de Paraty. E, na ocasião, 1997, o plano inicial era de colocar O Direito de Nascer substituindo a novela da faixa de 8h45 da noite do SBT naquela época, que era Os Ossos do Barão, escrita pelo Walter Jorge Durst, né, com Duca Rachid, Marcos Lazzarini e Mário Teixeira, a partir da obra de Jorge Andrade, né? Mas Os Ossos do Barão, até por destoar muito da programação do SBT do momento,
não fez o sucesso que era esperado e que merecia, inclusive. É uma novela muito bem produzida, com um elenco muito bom, né? Mas a novela acabou encurtada, não fez a audiência que Silvio Santos esperava. E O Direito de Nascer, por ser uma novela densa, dramática, né? Ainda mais de época do que Os Ossos do Barão, que se passava nos anos 50, nessa versão do SBT, né? O Direito de Nascer foi então engavetada para substituí-la. Entrou uma reprise de uma novela mexicana da Thalía, se eu não me engano, Maria Mercedes, no lugar, né? E O Direito de Nascer já estava sendo gravada. Nessa altura ela já tinha capítulos prontos e podia estrear sem maior problema, com 30, 40 capítulos prontos para exibição. Depois ela seria novela do horário nobre no SBT novamente em 1998, no final do ano. Salvo erro meu, ela substituiria Fascinação de Valcir Carrasco. Mas, num dos seus testes pouco ortodoxos, digamos, né, com as suas colegas de trabalho lá no auditório, Silvio Santos exibiu trechos de Pérola Negra, uma novela que também já estava totalmente gravada na ocasião, embora há menos tempo, né, e O Direito de Nascer. E fez a sua pesquisa ali com uma parcela do público, né, para saber qual das novelas interessava mais às suas colegas de trabalho. Pérola Negra ganhou. Por essa razão, ela entrou no ar, né? E foi exibida entre 98 e 99, já também com seus trabalhos de gravação concluídos àquela altura. Mais uma vez, O Direito de Nascer perdeu terreno. Com o passar do tempo, houve algumas tentativas, algumas divulgações de datas de estreia e a novela acabou estreando somente em 21 de maio de 2001, na faixa de 6h30, 6h45 da noite, substituindo uma reprise de Éramos Seis, né? Nem alguns atores do elenco acreditavam mais, colocavam mais fé em que a novela deixasse a gaveta, mas deixou, né? E que história essa novela conta? O Direito de Nascer se passa nas primeiras décadas do século XX, nessa versão para a televisão, né? Na virada de 1899 para 1900, o alvorecer de um novo século, enfim, uma jovem de uma família tradicional, a família Juncal, Maria Helena, que é interpretada pela Guilhermina Guinle, ela tem um namoro com o filho de um amigo do pai dela, né, o Alfredo Martins, que é o Fernando Eiras, e os dois têm esse romance meio às escondidas, porque, na verdade, se ele pedir a mão dela, possivelmente Dom Rafael, o pai dela, que é Luiz Guilherme, dará, e eles poderão se casar, né? Dom Rafael tem negócios em comum com o pai de Alfredo, Dom Ramiro Martins, que é o Renato Borghi. Mas Alfredo enganou Maria Helena, levou ela na conversa, teve a sua noite de amor com aquela jovem de 17 anos e não tem a intenção de se casar com ela, nem com mulher nenhuma, inclusive. Ele quer viver de bordel em bordel, de bar em bar, né? Enfim, e não tem a intenção de ser um homem comprometido e sério. De maneira que Helena se ilude com Alfredo e tem a expectativa de que na festa de Ano Novo, se eu não me engano, na festa de Ano Novo, ele chame Dom Rafael ali de canto e peça a mão dela em casamento. Isso não acontece, né? E ela se descobre grávida. Enquanto isso, o Alfredo, ele não só não pede a mão dela em casamento, como um acontecimento tumultua esses planos da Helena, claro, não dele, né? Embora ele tenha levado ela no bico e dito que faria isso. O pai dele, Dom Ramiro, ele é obrigado a fugir de Havana, em Cuba, onde a história se passa, às pressas, porque roubou o Dom Rafael, passou a perna nele, deu um golpe nele e tem que fugir às pressas com sua esposa, Dona Luísa, que é a Georgia Gomide. Alfredo, então, é o símbolo daquele sócio traidor de Dom Rafael e, ao mesmo tempo, a gravidez de Helena e o relacionamento deles é descoberto. Alfredo não quer se casar com ela, né? Dom Rafael vai a ele o ameaça, coloca um revólver na cabeça do rapaz e, com isso, ele se dispõe a casar com Helena, claro, né? Mas aí é ela que não quer. Ela não quer que seja dessa forma, que ele se case obrigado. E Dom Rafael maquina
uma forma de proteger o seu nome da maledicência da alta sociedade cubana com essa filha de 17 anos que está grávida de um filho sem pai, né? Então ele leva Maria Helena para uma fazenda de sua propriedade, né, distante da capital, cujo caseiro e capataz e capanga, enfim, é o Bruno, personagem do Paulo Ivo, né, que é casado com a personagem da Lavínia Panunzio. Lavínia Panunzio é uma atriz que faz pouca televisão, inclusive, né? Menos do que a gente gostaria. Uma ótima atriz, Lavínia Panunzio. E ela esteve recentemente, né, e isso já faz alguns anos também, em Ligações Perigosas. Interpretava o papel da mãe da Alice Wegman, se eu não estou enganado. A Marcelina é o nome dela, Lavínia Panunzio, na novela O Direito de Nascer. Marcelina, mulher do Bruno. E junto com Helena, além dos cuidados da Marcelina, ela vai ter também os cuidados de uma babá, de uma ama que a criou também a sua irmã, a Dorinha, que era uma atriz, não vou dizer mirim, porque já era uma adolescente, né? A Tabata Queiroz. E junto com Helena vai para a fazenda a Mamãe Dolores, que é o papel da Du Moraes, ou Dudu Moraes, enfim, né? Mamãe Dolores criou essas meninas de Dom Rafael e de Dona Conceição, que é a Elaine Cristina, como se dela fossem, né? Tem um carinho muito grande pelas meninas, principalmente pela Maria Helena, e compartilha do infortúnio, do sofrimento, da tristeza, da decepção da moça com o Dom Alfredo Martins, né? Que na verdade gostava mesmo, era de uma prostituta interpretada pela Vera Zimmermann, né? Foi o grande amor da vida dele. Dito isso, Maria Helena tem a sua gestação na fazenda, mas Dom Rafael já tem tudo combinado com Bruno. Assim que a criança nascer, Bruno deve levá-la para longe e dar um fim nessa criança, matá-la, para que o neto, que mancha a sua honra, não vingue, né? Não tenha vida, não dê a ele motivos para se envergonhar. Mamãe Dolores, quando descobre isso, é tomada de um pânico muito grande e se vê obrigada a tomar uma atitude muito grave. Ela sequestra o bebê para evitar a morte da criança. E a partir disso, ela passa a ser perseguida por Dom Rafael e por Bruno, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo onde ela vive, e costuma chamar muita atenção porque ela, uma senhora já de alguma idade negra, com um filho branco e tão pequeno, né? Enfim, e sem marido, sem um pai para a criança. Mas, de casa em casa, de cidade em cidade, inclusive contando a partir de uma certa altura com o companheirismo, a amizade da Basília, que é a Sônia Lima, uma grande amiga que a Mamãe Dolores faz e que a ajuda a criar o Albertinho, né? Albertinho é o nome que ela dá ao menino. Mamãe Dolores, aos trancos e barrancos, vai educando aquela criança que ela ama muito como se filho dela fosse também, e afinal de contas, porque ele é filho da Maria Helena. A minha menina, como ela a chamava, né? A minha menina. Maria Helena não sabe que Dom Rafael é o responsável pelo infortúnio dela de ter mandado dar fim ao próprio neto. E por isso nutre uma grande raiva, um ressentimento da Mamãe Dolores. Nunca pensei que Dolores fosse fazer uma coisa dessas comigo. Imagine sequestrar o meu filho, aquela falsa, aquela dissimulada, aquela isso, aquela aquilo outro. E desiludida, cada vez mais infeliz, descasada, né? Ela chega a ter uma possibilidade de um envolvimento romântico com um bom rapaz, quem diria, que tem um interesse nela desde a época do Alfredo Martins e da gravidez dela, mas reservas particulares dele e também do que a sociedade diria, do que a família dele diria, o impediram de tomar uma atitude e se casar com Helena, que é o Dom Jorge Luiz, personagem do João Vitti, sobrinho e afilhado da Condessa Vitória, que era a Angelina Muniz, né? Uma das responsáveis, influenciadoras para que ele não se casasse com Helena. Embora fosse do agrado dela que as suas fortunas, a dela e de Dom Rafael, se unissem, não é? A vida de Helena é uma tristeza atrás da outra, e ao não se unir a Dom Jorge Luiz, ela resolve entrar para um convento, né?
e com as grandes doações que a sua família sempre deu para o convento dirigido pela Madre Teresa, que é a Márcia Maria, ela é aceita, né? E lá torna-se a Irmã Helena da Caridade, dedicada a cuidar de crianças sem pai e sem mãe, como ela acredita que um dos que surgem por lá, até quem sabe, por que não, pode ser o seu filho, que lhe foi tirado, né? Enquanto isso, o Albertinho vai crescendo, né? Mamãe Dolores se sacrifica bastante para cuidar do Albertinho, o Albertinho vai crescendo. E temos aí a irmã mais nova de Helena, a Dorinha, né? Agora já é uma moça vivida pela Anna Kuttner, repetindo a trajetória de infelicidade amorosa, né? Também impetrada pelo pai, o Dom Rafael, porque ela ama um jovem pianista, um jovem pobre, o Luigi, que é o Olivetti Herrera, mas acaba sendo induzida, forçada, obrigada a se casar com Dom Ricardo, um primo do Jorge Luiz, que é interpretado pelo Denis Derkian, né? E é muito infeliz, porque o Dom Ricardo não vale nada, né? E não gosta dela, né? Se pelo menos gostasse, quem sabe isso fosse um atenuante, mas não gostava, né? E a vida de Dorinha repete a infelicidade da vida de Maria Helena, embora ela tenha tido uma filha com esse marido crápula, a qual ela dá o nome de Isabel Cristina, que quando é adulta é interpretada por Ana Cecília Costa. Recentemente nós a vimos dando mais um show de talento como Dona Missad, na novela Órfãos da Terra, de Duca Rachid e Thelma Guedes, né? A mãe de Laila, que era a Júlia da Lávia. Pois bem, a irmã Helena está no convento, o Albertinho está crescendo, Dom Rafael não esquece a obsessão que ele tem de encontrar aquela negra, como ele chama, para matá-la e matar o neto, né? E os anos passam. Conforme os anos passam, nós temos novos personagens na história e acirram-se também os conflitos daqueles que já existiam. Por exemplo, Jorge Luiz acaba se casando com uma moça muito bonita, né? Que não agrada também a tia dele, a condessa, que é a Emília, personagem da Cíntia Benini, né? Na sua primeira novela, salvo engano meu, embora não tenha sido a primeira que nós assistimos com ela, foi a primeira que ela fez, né? Por conta desse atraso de 4 anos entre gravação e exibição. Emília era uma moça que o que tinha de bonita, tinha de insegura e instável psicologicamente. Então, com o decorrer da novela, ela enlouquece pela impossibilidade de ter filhos com o Jorge Luiz, né? E porque o casamento deles também é feito em bases que não possuem nenhum amor, né? E uma coisa que desagrada ainda mais o casamento de Jorge Luiz e Emília, desagrada a condessa, é o fato de que a mãe de Emília, Laura Gonzalez, personagem da Esther Góes, tinha uma diferença do passado com a condessa Vitória, né? As duas já haviam amado o mesmo homem, quem venceu a parada foi a Laura, né? Então a Emília era filha do homem com quem a condessa queria ter casado e não casou, e que morreu em circunstâncias um pouco obscuras, né? E enquanto isso nós temos Helena, mais amadurecida, né? Dedicada à sua vida de freira, mas sem esquecer da Dolores e do bebê e de tudo que aconteceu na vida dela. E a essa altura nós temos aí também já decorridos 30 anos do início da novela, quase 30 anos, o Albertinho, moço, estudando medicina, né? Que é o Jorge Pontual, quem o interpreta, a Isabel Cristina com ares feministas, interpretada, como eu disse, pela Ana Cecília Costa, né? E também uma nova relação entre Albertinho e a família que o jogou fora, né? Ou especialmente o avô que o jogou fora. Ele não sabe que é filho de Maria Helena, com Dom Alfredo Martins, que depois de uma ausência de Cuba, volta ao seu país de origem, viúvo, porque ele se casou com uma jovem de boa família e muito rica, enfim, e com um filho problemático, beberrão, que é a reprodução do comportamento do próprio Alfredo quando jovem, mas talvez até um pouco piorado, que é o Oswaldo, vivido pelo Fernando Alves Pinto, né? Oswaldo, inclusive, reproduz o romance que o pai teve com a prostituta, né? Que era a Vera Zimmermann, e o Oswaldo se envolve com uma prostituta do mesmo bordel, inclusive a Rosário, papel da Jerusa Franco. E esses personagens se entrelaçam também com a presença de Jorge Luiz, querendo encontrar e encontra a Mamãe Dolores, né?
que ele chegou a conhecer. Fica muito amigo do Alberto, fica dividido entre contar ou não a Helena sobre o Alberto, etc, etc. A Dolores quer contar, mas tem medo porque Dom Rafael vai matar o neto, que é o filho dela também, de coração, né? Então a novela, ela não tem expectativas da gente, nós público, sabemos de tudo, não há expectativa da gente saber nada, nenhum grande mistério, nem nada disso. A nossa expectativa se resume a ver como os personagens reagirão às revelações dessas confusões que existem entre eles, né? O Albertinho, por ser filho da mamãe Dolores, é vítima de muitos preconceitos, embora ele fosse branco, né? Como a origem dele não era muito bem esclarecida e ele não tinha dote, não tinha um patrimônio para oferecer às moças de boa família, ele tem um conflito muito grave com a noiva que ele arranja, a Julinha, que é interpretada pela Alexandra Marques, né? Que é uma família de classe média, digamos assim, são abonados, não são pobres, né? Tem uma situação melhor do que a dele e da mamãe Dolores, mas acham que são mais do que realmente são, por exemplo, né? É uma família cujos integrantes são a Maria Estela, que é a avó da moça, né? O Carlos Messene e a Imara Reis, os pais, né? E Albertinho depois cala a boca de todo mundo quando se revela, né, para ele que ele é neto de Dom Rafael de Juncal, que por ironia do destino, agora mais envelhecido, né, está mais preocupado em se redimir diante dos seus erros, os erros que ele praticou com as filhas, claro, né, foram os que mais sofreram, a pobre da esposa também, não é? E muito mal de saúde, ele tem a sua saúde observada, cuidada por um jovem médico, que é apresentado a ele por um médico da família de muitos anos, o Dr. Petzer, que é o Ariel Mosch, né? E esse jovem médico é o neto que ele quis matar a vida inteira, o Albertinho, né? No fim da novela, infelizmente, a Maria Helena, ou a irmã Helena da Caridade, mais uma vez deixa de lado a oportunidade de se casar com o Dom Jorge Luiz, né? Que ficou viúvo da Emília. O Albertinho finalmente tem um pai e uma mãe, conhecidos, né? E ele não quer abrir mão do sobrenome daquela que fez dele o que ele é, a mamãe Dolores. Então ele prefere continuar Limonta e não se tornar Dom Alberto Martins, que seria o sobrenome do seu pai, né? Dom Rafael se redime, é perdoado pelas filhas, pelo neto, né? E Helena também recusa a oferta de casamento do próprio Alfredo depois de muitos anos, né? No final dessa novela, a lição que fica é de que a família realmente tem um grande valor, não é? E que às vezes nós fazemos sofrer aqueles a quem mais a gente ama. Como disse um outro personagem célebre da teledramaturgia, Coronel Ramiro, no final de Gabriela, Paulo Gracindo, né? O Direito de Nascer é uma novela emocionante, dramática, tensa, né? As reviravoltas em torno de Albertinho, quem sabe ser descoberto por Dom Rafael a todo custo, né? E repetidas vezes, né? Elas deixam o público sob tensão, realmente. E acompanhar os sofrimentos e a desunião, a desagregação dessa família de Dom Rafael pode parecer um pouco anacrônico para as grandes mudanças que a teledramaturgia sofreu no decorrer do tempo, inclusive fora do Brasil. Mas esse tipo de história tem público. E os ingredientes apelativos, no bom sentido, para a nossa emoção, foram deixados por O Direito de Nascer para todas as novelas que vieram em seguida. Mesmo que não sejam usados, eles estão à mão dos autores, para que eles contem as suas histórias, sabendo como emocionar, ou pelo menos tendo ali um atalho, um caminho, uma sugestão. O Direito de Nascer, que foi reprisada nesse meio tempo pelo canal pago Fox Life, também pela TV Aparecida, quem sabe seja novamente, né? Completa 20 anos agora, teve pouca coisa na época, só cerca de 120 capítulos, um pouco menos que isso. Uma novela curta, mas com emoções em profusão. TBT da TV, na próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos vocês. Temos mais lembranças nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.